e vamos para o texto de hoje. Quero que você abra sua Bíblia. Um texto que eu já li muitas vezes, mas eu quero ler mais uma vez. João capítulo 15. João capítulo 15 é conhecido na minha Bíblia, o editor colocou um título: Jesus, a videira verdadeira. Jesus, a videira verdadeira. Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 15, verso 1. Nós vamos ler, eu vou ler até o verso 5, ok? Acharam? Podemos ler? Maiara também colocou aqui na tela, para que você que não tem a Bíblia, possa também acompanhar a leitura. Diz assim, palavras de Jesus: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos, a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Vamos orar mais uma vez? Senhor, ilumina os nossos corações, ó Pai, com a ação do Teu Espírito sobre nós. Que possamos mais uma vez compreender aquilo que Jesus repartiu com seus discípulos. Que naquele momento, ó Pai, o que eles aprenderam também possamos aprender também hoje. Porque cremos que a Sua palavra é viva, a Tua palavra é atual, e ela tem algo para as nossas vidas hoje, ó Pai. Por isso, queremos abrir os nossos corações para recebê-la. Assim nós oramos, em nome de Jesus, amém. Chegamos no último domingo de setembro, mas passou voando. Eu não sei vocês, agosto não passava, era Natal, mas não acabava agosto. Mas agora setembro, quando eu vi, já, amanhã já é dia 29, terça-feira dia 30, e 1º de outubro, quarta-feira. E aí, com isso, nós também chegamos à última mensagem dessa série que nós propomos para setembro, chamada Primavera da Alma. No primeiro domingo, nós vimos que Jesus, Ele nos chama para semear novos começos. Nós falamos muito, demos um enfoque na semente, nesse momento de primavera, de mudança de estação. Tudo bem que a chuva veio até um pouquinho mais forte do que precisava vir, mas foi uma boa chuva. E nós precisamos dessa chuva, e não sei se você prestou atenção, mas a natureza já respondeu a essa chuva. A natureza já começou a produzir ali já sinais de vida. Eu tenho lá na frente da minha casa um pé de acerola, e é só chover que aparecem as florzinhas. E aí hoje eu estava ali me despedindo das pessoas que estiveram na minha casa, e eu olhei e falei, olha lá, choveu segunda-feira, já tem flor na acerola. E é assim que nós precisamos entender, que por mais que nós passemos por momentos difíceis, momentos de inverno, frios, gelados, recolhidos, nós precisamos entender que isso não pode ser um ciclo que permanece. Na verdade, os ciclos, eles existem para ter começo, meio e fim. E quando nós, então, chegamos nessa nova estação do ano, nós também podemos ter a oportunidade de relembrar que podemos também renovar as nossas esperanças. Assim como a natureza se renova a cada ciclo, a cada estação, nós também podemos. E aí, no primeiro domingo, nós entendemos que as sementes podem ser lançadas e essas sementes podem gerar novos começos. Depois, no segundo domingo, aprendemos que Jesus derrama a água que revigora. Quem tiver sede, venha a mim e beba. Que, na verdade, nós entendemos que não é uma sede que nós deixamos de ter, mas que Jesus nos mostra um recurso, que Ele sempre será fonte da água. O que acontece é que nós equivocadamente entendemos que nós podemos beber dessa água e depois podemos viver
sem mais precisar de água. Mas eu e você precisamos beber água o tempo todo. E assim também é a vida espiritual. Precisamos buscar sempre essa fonte de água viva que tem em Jesus. E como é que eu faço isso? Quanto mais perto eu estiver de Jesus, mais perto eu estou da fonte. E essa é a ideia, que se eu quero que as sementes brotem, eu preciso dessa água. E semana passada nós contemplamos a árvore da vida, 21 de setembro foi o dia da árvore. E a árvore, nós vimos através dos textos bíblicos que a árvore ela é um símbolo de esperança, saúde espiritual e emocional, principalmente quando demos foco na árvore da vida. E hoje nós encerramos essa caminhada olhando para o resultado de tudo isso. Frutos que permanecem. Começamos com a semente, as águas, a árvore e os seus frutos. A primavera é a estação em que as flores e os frutos aparecem. Mas Jesus não quer apenas flores passageiras nas nossas vidas. Ele deseja frutos duradouros. O nosso mundo hoje valoriza o que é rápido, o que é instantâneo e o que é descartável. Mas no reino de Deus, o reino de Deus, ele valoriza aquilo que resiste ao tempo, que abençoa gerações e glorifica o Pai. Quando Jesus está trazendo essa palavra, essa metáfora da videira verdadeira, nós vamos entender que é possível frutificar frutos que permanecem. Uma redundância, permaneça em Jesus e você produzirá frutos que permanecem. Por isso hoje nós vamos meditar em 3 verdades sobre os frutos que permanecem. 3 verdades sobre esses frutos que permanecem. A primeira verdade é que eles vêm de uma vida que permanece em Cristo. João 15:5 diz lá: sim, eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. E nós precisamos entender que esses frutos, essa é uma das imagens mais fortes do Evangelho. E nós, os ramos, nessa videira, nós temos uma vida que é ligada à videira. E uma coisa importante que nós precisamos entender: ramos não se alimentam dos frutos, ramos se alimentam da videira. Eu acabei de dizer que na minha casa existe um pé de acerola. E o que eu valorizo na acerola? É o fruto. O fruto, ele se destaca. O fruto é o resultado final que nós desejamos de qualquer que seja a árvore, né? ou a videira, ou qualquer outra planta frutífera. Mas existe também uma armadilha, um perigo, posso ser mais claro, de que muitas vezes a gente dá tanta atenção para os frutos, que a gente esquece que nós não nos alimentamos dos frutos. Nós, os crentes em Cristo Jesus, nós vamos frutificar, mas nós não nos alimentamos dos frutos. Quem se alimenta dos frutos, se alimenta da vaidade, se alimenta do poder, se alimenta dos resultados. Essa semana, eu estava bem assim, frustrado com algumas coisas, e a gente fez aqui na quarta-feira a Super Quarta. Eu trouxe o pastor Ronaldo Perini. O pastor Ronaldo vai ser, inclusive, o preletor do retiro de casais. E aí ele estava em Vinhedo, ele tem uma casa que ele faz alguns retiros em Vinhedo, e eu falei: eu vou te buscar, porque eu estava interessado, estava com segundas intenções, eu ia fazer uma consulta, assim, não online, mas uma consulta móvel. Enquanto eu dirigia, eu conversava com ele. E foi gostosa a conversa com ele, porque em certo momento eu comecei a abrir meu coração. E eu estava um pouco assim, dizendo de frutos que não foram colhidos, frutos que não deram. E aí,
como todo homem sábio, né? Que fica aqueles instantes em silêncio. Ele falou assim para mim: Fábio, mas depois, para pensar. Quando você tiver um tempo, pensa. Se esses frutos tivessem sido acontecido, eles tivessem, né, frutificado, tivessem dado o resultado que você esperava, qual era o sentimento que você ia ter? Pensa nisso. Eu não precisei nem voltar para casa, porque eu já sabia aonde estava. Porque eu estava já também caindo numa armadilha de olhar para os frutos e me alegrar pelos frutos. E se os frutos não foram, né, o que eu desejava, então eu estava de alguma maneira decepcionado, frustrado, querendo achar os culpados. Mas se eu estou entendendo o que Jesus está falando aqui nessa metáfora, nessa figura de linguagem, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador, todo ramo que dá fruta ele poda para que produza mais, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Assim, versículo 5, ele diz: eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto. Aí eu sou um ramo nesta videira. E eu não posso buscar a minha satisfação, a minha alegria nos frutos. Os frutos, eles vão ser, de alguma maneira, uma bênção para outras pessoas. A gente aprendeu isso aqui hoje com a tia Esther. A tia Esther falou, né? A título da mensagem da tia Esther era Porque eu nasci. E o que eu estou falando aqui hoje é muito parecido, e nós nem tínhamos combinado. Mas o que eu preciso entender é que aquilo que vai frutificar a partir de mim, eu não posso me alimentar disso, e é muito perigoso. Na verdade, a gente acaba se alimentando. A gente fica na expectativa, porque a gente quer se alegrar, se contentar, quer se exibir, quer mostrar, quer fazer média, quer tudo, quer se aparecer. Mas o que Jesus está dizendo é o seguinte: permaneçam em mim. Ramos não se alimentam dos frutos, ramos se alimentam da videira. O segredo do fruto, então, não está no esforço humano, mas na sua conexão com a fonte da vida. Não é o ramo que gera o fruto por si só, é a seiva que corre da videira e da vida e da força. Muitos querem resultados imediatos, o fruto da paciência, do domínio próprio, da paz interior, mas tentam alcançar isso apenas com a força de vontade. E Jesus nos lembra que sem Ele é impossível. Só uma vida de permanência, de oração, leitura da palavra, comunhão com a igreja, geram frutos que resistem ao tempo. Pergunta: como está a sua permanência em Cristo? Você tem buscado apenas as bênçãos ou tem buscado estar em Jesus? O fruto não se produz em um dia, é um processo de dependência contínua. E uma vez eu fui buscar entender o que significa permanecer. Permanecer, na nossa língua portuguesa, por trás dessa palavra permanecer, existe uma atitude ativa de querer, de manter-se, de resistir, de permanecer. É diferente de estar encostado, parado, que é uma atitude passiva. Permanecer tem que existir uma vontade. O que Jesus quer nos ensinar é que eu preciso querer, tem que ter uma força de vontade minha. Porque vai existir retaliação. Ou você acha que você vai abraçar Jesus e não vai ter um inimigo das nossas almas que vai fazer todo o possível para tirar você dos braços de Jesus? Vai. E o inimigo das nossas almas, ele usa várias distrações, usa várias artimanhas. Uma delas é a distração. Porque mesmo quando eu estou cheio do Espírito Santo, o inimigo não tem poder sobre a minha vida, mas ele cria situações ao meu redor que me distraem. E quando menos eu percebo, eu já me
desconectei de Jesus e estou atrás das distrações. Permanecer é um esforço que nós precisamos fazer diário, todos os dias. E pode ser que a gente chegue no final do nosso dia e a gente não permaneceu, muito pelo contrário, a gente está bem longe de Jesus. Então, todos os dias, nós precisamos fazer uma breve avaliação e olhar aonde eu estou, onde Jesus está. E a gente voltar para perto de Jesus. Por isso que, dentro dos ciclos, existe o ciclo de 24 horas. E nesse ciclo de 24 horas, a palavra de Deus diz assim, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Porque Deus sabe que 24 horas é suficiente para mim se perder. E a cada 24 horas eu posso me reconectar. Não mais buscando o chorinho do dia passado, mas podendo agora buscar 100% de Jesus. Porque aquilo que ele tinha para ontem ficou lá. E Jesus tem para nós hoje tudo que a gente precisa para viver o hoje. Graças a Deus nós não precisamos chorar pelo leite derramado. O que a gente precisa fazer é se arrepender, confessar o nosso pecado, levantar a cabeça, bater a poeira, dar a volta por cima em nome de Jesus. E seguir em frente, um dia de cada vez. E o inimigo das nossas almas, além da distração, ele também é conhecido como o pai da mentira. E que como a mentira que ele fala? De novo, se afastou, mas você, você é um brincalhão. Você, é uma bobalhona. Não acredito que você vai pedir perdão de novo para Jesus, pelo aquilo que você fez. Jesus já não está mais te olhando. Ele já não está gostando do que você está fazendo. E é verdade que a gente cai nesse conto. Hoje de manhã, a tia Esther falou de Davi. E do que Davi aprontou. E Davi se fingiu lá que nada tinha acontecido. E ele ficou lá na dele até que o profeta Natan veio. E o confrontou. E ele escreve o Salmo 51, que é esse salmo de arrependimento. Pequei, Senhor, contra ti pequei. Não permitas que o teu espírito se afaste de mim. Quando a gente percebe que a gente está longe de Jesus, confesse. E ore. Se você não sabe o que orar, leia o Salmo 51, peça que, Senhor, não se afaste de mim, que o teu espírito se afaste de mim. Frutos que permanecem, nascem dessa conexão com Cristo. Mas frutos que permanecem também são produzidos pelo Espírito Santo. Abre a sua Bíblia, deixa aqui o dedo, aqui quem está com a Bíblia de papel, deixa o dedo, uma fita aqui, e abre lá em Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, esse texto é bem conhecido, que lá Paulo, ele relata o fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, verso 22. Ele diz assim, mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Paulo descreve o fruto do Espírito. Não é plural, é singular. Ou seja, não é uma única obra do Espírito Santo que se manifesta em nós, mas o Espírito Santo se manifesta de várias formas. E não é para me escolher a que eu gosto mais. Aqui não é dom. É diferente. Dons são distribuídos de acordo com a vontade do Espírito Santo. Alguns há o dom de profecia, outros de ensino, de misericórdia, generosidade, hospitalidade. E nós temos diversos dons, mas o fruto do Espírito, todos nós podemos frutificar esse fruto. E esse fruto,
É um fruto que gera todas essas características: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Significa que não se trata de uma lista para se escolher. Ah, eu tenho alegria, mas eu não tenho paciência. E a gente ainda culpa os nossos ancestrais. Não, porque eu sou de descendência italiana, e nós italianos, a gente não tem paciência longa, longanimidade. Longanimidade é paciência longa. A gente tem tudo pavio curto. Não pode se justificar. Porque aqueles que são crentes em Cristo Jesus, neles existe o fruto do Espírito, que tem alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O fruto é integral. Quando o Espírito está agindo, ele produz em nós um caráter semelhante ao de Cristo. E é importante notar que Paulo não chama isso de obras. É fruto. Obras são resultado de esforço humano. O fruto é resultado de uma vida interior saudável. A transformação verdadeira começa no interior. Olha, posso até que estar cometendo um erro teológico. É quase que sem querer que a gente frutifica. Porque não é pelas nossas próprias forças, não é pelos nossos talentos, mas é pelo poder do Espírito Santo. Eu não posso, mas Ele pode, se eu deixar. Não é assim que a gente aprende, celebrando restauração? Eu não posso, mas Ele pode, se eu deixar. E quando eu permito que o Espírito flua em mim, eu sou capaz de ter paciência longa, mesmo sendo descendente italiano. Eu sou capaz de ser uma pessoa serena, sem ser uma pessoa irada, explosiva, mesmo sendo um descendente espanhol. E assim vai, você pode falar o que você quiser. Eu não posso, mas o Espírito pode, se eu deixar. E essa é uma verdade que nos desafia a mudar o foco. Em vez de gastar energia tentando forçar comportamentos, nós devemos nos submeter ao Espírito Santo, para que Ele molde o nosso coração. E a transformação verdadeira começa no interior. Olha, eu tenho buscado cada vez mais começar o meu dia, e eu sei que toda vez que eu falo isso, eu vou enfrentar uma batalha amanhã. Mas eu vou falar mesmo assim. Eu tenho guardado um tempo no meu dia, logo no começo da manhã, e não é logo a minha primeira parte da manhã, mas em algum momento da minha manhã, eu tento guardar um tempo de qualidade para buscar o Senhor em oração, ter um tempo de reflexão, de conexão com esse Deus, através da leitura da palavra, através de uma oração que eu responda a Ele a partir daquilo que eu recebo da palavra de Deus. E aí tem vezes que eu gasto mais tempo, e eu tenho um caderno de oração, e eu desafio você a ter um caderno de oração, e eu escrevo, às vezes dá uma página, às vezes dá 2 páginas. Às vezes eu estou assim, que eu só consigo escrever assim, os títulos, os nomes, tudo esquematizado. Tem horas que eu faço a sentença inteira, eu vou escrever. Mas é importante essa conexão com o Senhor e colocar diante dEle. E às vezes ali eu coloco coisas que eu não sei lidar. Pessoas difíceis com as quais eu preciso, de alguma maneira, acolher. E às vezes a vontade que eu tenho é dar um murro nessa pessoa e não acolher ela. E eu escrevo lá, Senhor, me ajuda com a força do Teu Espírito Santo. Porque não sou capaz, eu não tenho essa força. E é impressionante como o Senhor, Ele muda o dia, Ele muda as coisas, e às vezes coisas que eu nem sei como lidar, de repente elas acontecem de uma maneira que eu só entendo porque eu orei.
E eu falo assim, beleza, Senhor, entendi. Agora eu vou. E outra oração que eu faço é sempre essa: Senhor, o Senhor levanta a bola que o Senhor quiser que eu corte. Pessoal do vôlei aí, ó, pega essa. Senhor, o Senhor levanta a bola que o Senhor quer que eu corte, porque eu não vou forçar nada. E aí tem horas, Rogério, que Deus levanta a bola. Eu falo, ih! Ué, agora tem que cortar. E aí eu vou, fecho o olho, e vou na força do Senhor. E a coisa rola. Por quê? Porque não é a minha força. É Deus, no poder do Espírito Santo. Mas a gente é ansioso. A gente recebe algumas coisas assim, já sai postando, já sai mandando áudio no WhatsApp. A gente nem processa. Hoje de manhã, tem um monte de coisa acontecendo. Aí vem um me perguntar, onde vai pôr a cadeira? Aí o outro vem me perguntar assim, pastor, essa semana, que dia que eu posso vir aqui para conversar? Aí eu falo assim, um minuto, por favor. Eu falo, e às vezes eu acho que eu fui mal educado. Mas as pessoas às vezes não sabem, é muita pergunta em 1h30. Mas você pode continuar perguntando, tá? Porque todo domingo de manhã eu oro. E peço, Senhor, me dê serenidade. Me dê jogo de cintura. E o Senhor vai cuidando, vai ajudando. Porque se eu não faço isso, olha, eu não li, mas olha lá o que está no versículo 19. Você está ainda com o seu texto aberto, Gálatas capítulo 5, versículo 19, diz assim, ó. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúme, acessos de raiva, ambição egoísta, dissensões, divisões, invejas, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. E aí, as versões aí de cada Bíblia vai trazer. Mas olha só a bagunça que a gente é capaz de fazer se não estiver debaixo do poder, da força do Espírito Santo. E a gente faz isso dentro da igreja, gente. A gente não precisa nem sair, né? A gente faz isso aqui dentro. Então, parece que eu estou aqui, como diz o ditado popular, pregando para o padre, né? O Pai Nosso. Mas é isso mesmo. A gente parece que o óbvio precisa ser dito. Porque nós, os crentes em Cristo Jesus, nós não nos alimentamos dos frutos, nós nos alimentamos da videira. E como é que nós nos alimentamos da videira? É permanecendo na videira. Como é que a gente permanece na videira? Orando, lendo a palavra de Deus, conversando com pessoas que também conversam com Jesus. Então, para mim, o Ronaldo lá, aquele dia assim, é alguém que está conversando com Jesus, eu vou conversar com ele. Aí eu falo aqui da nosso mundo masculino. Aí a gente vai conversar com outro homem, que está ligado com futebol, que está ligado com não sei o quê, com esporte, mas a gente não fala de Jesus com outro homem. Aí a gente só se alimenta disso. E a gente precisa ter conversas espirituais. Por último, frutos que permanecem, eles nascem dessa conexão com Cristo. Frutos que permanecem são produzidos pelo Espírito Santo. E por último, frutos que permanecem abençoam gerações. Falei para você deixar o seu dedo lá, ou pôr a fitinha, em João 15, vai lá para o versículo 16. Frutos que permanecem abençoam gerações. João 15, 16 diz assim: vocês não me escolheram, eu os escolhi. Eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, frutos que permanecem, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Curioso, não sei quantos de vocês já passaram algum tempo refletindo sobre essa passagem. Mas ela começa trazendo uma ilustração da videira, que é uma ilustração na imagem, no imaginário do leitor daquela época. A videira era
uma planta muito, vamos dizer assim, normal e comum de se ver. Hoje a gente precisa ir para São Roque, precisa ir para Vinhedo, algum lugar que tem, né, plantação de uva, mas Jesus, ele sai dessa ilustração e ele termina falando: amem-se uns aos outros. Ele diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. E aí ele termina dizendo: amem-se uns aos outros. O resultado final de todo esse trabalho entre Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo é um só: é que nós possamos nos amar uns aos outros. E essa expressão uns aos outros, ela é uma das expressões mais repetidas no Novo Testamento. Semana que vem, a gente vai estar aqui no domingo, celebrando o aniversário da igreja. No sábado, eu vou lá na igreja do Cacau, o pastor Ranieri vai lançar um livro com o título Uns aos Outros. E eles me convidaram para participar. Eu quero ver se eu trago o Ranieri aqui, a gente lança o livro dele aqui. Mas ele fala dessa expressão, uns aos outros, que é uma expressão que é tão comum no texto bíblico, mas que é tão difícil da gente praticar. Porque quando o texto fala, amem-se uns aos outros, ele está falando de pessoas, não está falando de coisas. Mas a gente prefere amar as coisas do que as pessoas. A gente prefere amar os pets do que as pessoas. A gente prefere amar qualquer outra coisa, menos as pessoas. Mas qual é o objetivo final de estar permanecendo na videira? É amar uns aos outros. Aqui é o ponto central. O fruto que permanece não é apenas para nós, mas é para os outros. Uma árvore frutífera não come os próprios frutos. Ela produz para alimentar os que estão ao seu redor. Da mesma forma, os frutos do Espírito em nossa vida não são apenas um benefício pessoal, mas um testemunho que transforma o mundo. Quantas pessoas foram alimentadas pela sua paciência? Quantas foram curadas pelo seu amor? Quantas encontraram ânimo na sua alegria? Quantas pessoas sossegaram o coração na sua paz? Quantas pessoas encontraram refrigério na sua vida de amor? Isso também nos desafia. Frutos que permanecem não são aqueles que impactam. Frutos que permanecem, na verdade, são aqueles que impactam outras vidas, que deixam marcas na família, nos vizinhos e nos amigos, e nos irmãos da igreja. E quando nós falamos da primavera da alma, nós precisamos buscar esses frutos que permanecem. O fruto que permanece é chegar no ápice dessa caminhada. É o resultado desse renascer da esperança. Uma esperança que não só traz satisfação para mim, mas traz satisfação para os outros. O propósito final dessa vida frutífera é abençoar os outros. Abençoar os meus filhos, abençoar o meu cônjuge, abençoar o meu vizinho, a minha família. E que nós possamos, como comunidade, ser conhecidos, não apenas pelos nossos programas, pelos nossos congressos de mulheres, pela a nossa carpintaria, retiros de casais, pelos nossos eventos, mas por os frutos que cada um de nós produz. Que as nossas famílias experimentem os frutos que nascem desse coração que permanece em Jesus, que é regado pela água viva. E que nós possamos buscar isso de todo o nosso coração. E é uma contracultura. E é até algo antinatural, porque parece que a gente vai atrás de todos os recursos antes de buscar o recurso que de fato nos satisfaz. E eu queria desafiá-los a ter uma prática essa semana. O que eu estou chamando aqui do exercício do fruto.
Você vai escolher um dos aspectos do fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, bondade. Escolhe um: mansidão, domínio próprio. E viva intensamente esse fruto durante a semana. Esse fruto não, esse aspecto. Se você escolher a paciência, pratique o esperar sem reclamar. Se você escolher a bondade, faça um gesto concreto de generosidade. Se você escolher o domínio próprio, resista a um hábito que você tem hoje e que não glorifica a Deus. Que nós possamos buscar a Deus de todo o nosso coração. Não porque nós resolveremos todos os problemas da nossa vida. Talvez poucos deles serão resolvidos, na verdade. Mas eu buscar a Deus de todo o meu coração vai trazer consequências eternas para as pessoas que estão ao meu redor. Quando Paulo foi solto milagrosamente daquela cadeia, o centurião que estava guardando Paulo e Estevão tentou se matar. E Paulo interrompe ele, e ele diz assim: creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e tua casa. Aí a gente pega esse versículo, tem gente que até estampa ele nas casas, né? Coloca num quadro na parede. Mas ali é apenas uma palavra, um versículo que reflete que quando eu creio em Jesus de todo o meu coração, isso gera um impacto tão forte na minha vida e nas minhas ações, no meu jeito de viver, que isso vai impactar a minha família, a ponto da minha família também buscar essa mesma fonte de água viva. E nós vamos ter que crer nisso e viver todos os dias convictos de que essa é a nossa esperança. E que pode ser que coisas acontecerão depois que a gente até nem esteja mais aqui. Hoje eu estava dando tchau lá para as visitas, né? E eu estava falando para a Dani: Dani, olha lá, a nossa namoreira não, que é a acerola, olha, está com florzinha. Mas aí o nosso vizinho tem um pé de amora. Aí eu falei assim: Dani, você viu lá o pé de amora? Você viu como está carregada de amora? Aí a Dani falou: nossa, tá lindo, né? Tá lindo. Aí eu falei assim: nossa, você tem que ver os passarinhos, assim, eles estão se esbanjando lá. E aí eu falei assim: o Érico nem viu a amoreira que ele plantou. E Érico, na verdade, era um antigo morador, nosso vizinho. Ele, quando mudou para essa casa, e naquele primeiro amor que a gente tem, né, que a gente faz um monte de coisa pela casa, ele plantou uma amoreira, ele plantou umas outras coisas. Só que aí a situação mudou, a história dele mudou e ele foi embora, vendeu a casa. E ele não viu aquilo que ele plantou, aquela amoreira. E o quanto aquela amoreira hoje frutifica, e o quanto que ela gera uma festa de passarinhos. Às vezes eu fico lá só para olhar os passarinhos. E tem coisas que vai acontecer assim na nossa vida. Que a gente vai plantar, a gente vai semear, a gente vai regar, mas talvez a gente não veja. Mas não importa. O importante é que a gente fez aquilo que estava no nosso alcance. Nós cumprimos o nosso papel. Mesmo que depois a gente não esteja mais, aquilo vai permanecer. E vai gerar frutos que vão abençoar outras pessoas que talvez a gente nem saiba, nem conheça. Mas que lá na eternidade fará todo sentido. Que lá na eternidade as conexões, elas serão feitas. E nós vamos ver, puxa vida, olha só, que bom que isso aconteceu. Que nós possamos ter essa perspectiva da eternidade. Que nós fomos criados para viver para sempre. E que Deus está nos usando para atrair outras pessoas para viver para sempre. E que nós possamos sair desses nossos submundos, das nossas subculturas,
e entender esse reino. Entender que somos escolhidos para jogar sementes ao longo do nosso caminho. Somos escolhidos para apontar para a fonte da água, da vida. Bebê-la dela e apontar para as outras pessoas, para nos refrescarmos à sombra da árvore da vida, o próprio Cristo em nós, e permitir que o Espírito do Senhor se frutifique em mim, frutos que permanecem, que gerarão alegria, bondade, mansidão, domínio próprio a mim e àqueles que estarão ao meu redor. Esse é, de fato, o objetivo final da fé cristã. Que possamos fazer isso de todo o nosso coração. Feche seus olhos, nós vamos orar juntos. Senhor, queremos ser esta igreja que dá frutos que permanecem. Que conecte-nos, Pai, então conecte-nos a Ti. Enche-nos com Teu Espírito. Usa-nos para alimentar e abençoar a outros que estarão ao nosso redor esta semana. Que a nossa vida seja esse testemunho da Tua graça e esperança para o mundo. Pai, que possamos, que o Senhor amplie a nossa visão, que possamos enxergar além, ó Pai, daquilo que já enxergamos hoje. Possamos enxergar a eternidade. Viver na expectativa da eternidade. E que Teu Espírito tenha liberdade de nos usar. Nos dê, Senhor, essa coragem, essa ousadia de nos arriscar a vivermos na dependência do Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Essa música